E a palavra do Senhor nos diz que os discípulos oram com ele, e a palavra diz que eles dormiam com um termo chamado tristeza. E quando ele entra em oração, ele ora com instância, ele entra com ânsia. E a palavra do Senhor diz que ele fala com o Pai. E a palavra do Senhor diz que quando ele fala com o Pai, e a gente vê que esta era a forma que Jesus Cristo orava. Esta era a maneira que Jesus Cristo falava com Deus. Há muitos que pensam que Jesus falava com Deus com a oração do Pai Nosso. Mas na verdade a oração do Pai Nosso é simplesmente a oração modelo. Não é uma reza, não é uma repetição que devemos fazer, mas é simplesmente uma forma de nos comunicarmos com Deus. Mas se a gente quer saber a forma que Jesus orava ao seu Pai, é só abrirmos o capítulo de número 17. Este capítulo está carregado de dinamite espiritual. Este capítulo do capítulo 17 do Evangelho de João, há muitas verdades profundas que eu estarei revelando nesta noite para você. E a palavra de Deus continua, que ele usa esta seguinte expressão: Pai, é chegado a hora. Pai, é chegado a hora. Quando abrimos nos evangelhos e nos capítulos anteriores, a palavra do Senhor fala acerca desta hora. Lá no capítulo de número 3, capítulo 2, versículo 4, aliás, quando Maria chega a ele dizendo: faça alguma coisa, faltou vinho, e ele responde para Maria dizendo: mulher, ainda não é chegado a minha hora. Quando você abre no capítulo 7 e o versículo de número 30, quando ele fala aos fariseus, fala aos escribas e fala aos religiosos, a palavra do Senhor nos diz que naquele momento eles quiseram colocar as mãos sobre Jesus para prendê-lo, mas não conseguiu, porque ainda não era chegado a sua hora. Lá no capítulo 8 e o versículo de número 20 do Evangelho de João também fala que os fariseus quiseram colocar as mãos sobre ele, mas não conseguiram, porque também não era chegado a sua hora. Aleluia. Enquanto ele estava neste mundo, ninguém conseguia colocar as mãos sobre ele. Enquanto ele estava sobre este mundo, ele primeiro estava cumprindo com a sua missão, e ninguém podia impedi-lo de sua missão, porque ainda não era chegado a sua hora. Mas aqui no capítulo de número 12 do Evangelho de João, e o versículo de número 23, a palavra do Senhor nos diz que chegou Filipe, juntamente com André, dizendo: mestre, os gregos querem te conhecer. E ele simplesmente olha para os discípulos, olha para o Pai e diz: é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E lá no capítulo 13, versículo de número 30, a Bíblia diz que Judas pegou o pão, colocou no bocado, comeu e saiu. E quando Judas saiu, ele fita os seus olhos ao céu e diz: é chegado a hora em que o Filho do Homem é glorificado e glorificará o seu Pai. E se o seu Pai é glorificado por ele, aleluia, Deus, o Pai, o glorificará. Aleluia. Glória a Deus. Aí aqui no capítulo 17, ele está dizendo: Pai, é chegado a hora. Pastor, o que isso significa? O que isso quer dizer? Você que serviu ao exército, você que serviu às forças armadas, você que
assiste filmes épicos, você sabe que naqueles filmes aonde há guerra, os soldados recebem uma missão. E essa missão que eles recebem, eles precisam concluí-la. Ou seja, eles se preparam, eles treinam, e quando as trombetas tocam, dizem para estes soldados: é chegado a hora, é chegado o momento. E eu quero dizer a esta amada igreja, que quando na trombeta celestial foi tocado no céu, e Jesus Cristo entra em oração para conversar com o seu Pai, é também chegado a hora. E ele diz assim: Pai, é chegado a hora, é chegado o momento. Mas eu queria que a igreja levantasse a sua mão para o céu e começasse a se concentrar na presença de Deus, porque eu já estou olhando além dos portais do tempo. E eu quero dizer para esta igreja que naquele momento o filho disse: Pai, é chegado a hora. Mas na eternidade vai chegar um momento em que o pai vai dizer para o filho: Filho, é chegado a hora, desce na terra e arrebata a minha noiva. Desce na terra e arrebata a minha igreja. Vai chegar um momento que não é o filho que vai dizer para o pai, mas será o pai que vai dizer para o filho: Filho, é chegado a hora, é chegado o momento. E quando este momento chegar, nós iremos ouvir um alarido. Ele vai ecoar do céu com a voz de arcanjo, e nós, os salvos, seremos arrebatados com ele nas nuvens. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, e o versículo de número 21, o nosso corpo será transformado. E o apóstolo Paulo diz no capítulo de número 15, a partir do versículo 53, que será no abrir e piscar de olhos, nós seremos arrebatados no soar da última trombeta. Aleluia! Quem espera por este momento glorifica a Deus. Quem espera por este momento exalte o nome do Senhor. E o nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia! Deus é eterno. E a palavra de Deus nos diz: Pai, é chegado a hora, é chegado o momento da crucificação, é chegado o momento de eu exercer a minha missão, é chegado o momento da salvação. E eu quero falar para a igreja nesta noite a missão do Senhor Jesus Cristo. A primeira missão do Senhor Jesus Cristo aqui registrado é a cruz. A primeira missão de Jesus é a cruz. A missão que ele tinha era morrer na cruz. A missão que ele tinha era encarar a cruz. Mas a palavra do Senhor nos informa que Satanás ficou no encalço de Jesus. Tudo começa no capítulo de número 4 do Evangelho de Mateus, quando ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto a fim de ser tentado pelo diabo. E a palavra do Senhor nos diz que Satanás, seduzindo, disse: se és filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Quando Satanás estava dizendo: se você é filho de Deus, você não pode aceitar estas provações, você não pode se submeter a isso, se submeter à fome, se alimente, transforme estas pedras em pão. E Jesus responde dizendo: não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia!
Quem sabe às vezes o inimigo das nossas almas diz assim dentro do nosso coração, às vezes ele sussurra no nosso ouvido dizendo: você não é crente, por que a tua vida está desse jeito? Você não é crente, por que você não prospera? Você não é filho de Deus, por que as coisas não estão dando certo? Você não é crente, por que todo mês você dá o dízimo na igreja e a tua vida não melhora? Você não é crente. E sabe qual é a resposta que você tem que dar para Satanás? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Todo o objetivo do inimigo das nossas almas foi desviar Jesus Cristo da cruz. Todo o objetivo do inimigo das nossas almas foi afastar Jesus Cristo do Calvário. Eu quero dizer nesta noite para esta igreja que o diabo, ele só tem este objetivo, ele quer nos afastar também da cruz. Até porque Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 10, versículo 34: aquele que quer seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Eu quero dizer para esta igreja que nós não estamos aqui servindo a Deus para ficar rico. Nós não estamos aqui servindo a Deus para ter casa nova. Nós não estamos servindo a Deus para ter casa de praia. Nós não estamos aqui servindo a Deus para ter roupa boa. Nós não estamos servindo a Deus aqui para ter vida boa e vida nova. Mas nós estamos servindo a Deus também porque a nossa caminhada é de cruz. A nossa jornada é de cruz. E disse um certo pensador, Dietrich Bonhoeffer, dizendo, quando Jesus diz: aquele que quer seguir-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, ele está convidando você para morrer por ele. Ele está convidando você a renunciar à sua vida. É por isso que ele disse: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Pastor, o que é a minha cruz? A minha cruz é o meu eu, a minha cruz é o meu ego, a minha cruz é o meu orgulho. Quando eu renuncio os prazeres pecaminosos, quando eu renuncio os prazeres desta vida, o diabo, ele quer desfocar a igreja da cruz. Estamos vendo nessa atual geração que há um povo correndo da cruz. A palavra de Deus nos diz que enquanto ele estava no madeiro, a multidão dizia: desce da cruz. O povo dizia: o que você faz aí? Desça dessa cruz. A Bíblia diz que os dois ladrões que estavam, um do lado direito e outro do lado esquerdo, disseram assim: você está aqui por quê? Desce daqui, salva-te a ti e salva a nós também. Eu quero dizer que toda vez que uma igreja tenta te livrar da cruz, que uma igreja prega para você que você deve evitar a cruz, essa igreja não é de Deus. Essa igreja não é o evangelho de Jesus Cristo. Porque quando aqueles ladrões disseram: desce daqui, desce da cruz, estamos numa geração em que as pessoas não querem problema. Estamos numa geração em que as pessoas não querem dificuldade. Estamos numa geração em que as pessoas estão se desviando da igreja. Porque a igreja é cheia de problema. Porque a igreja é cheia de dificuldade. Mas o evangelho diz que no mundo tereis aflições. Se você tem sofrido pela causa do evangelho, a Bíblia diz: tem de bom ânimo, se alegre nesta noite. Você que está passando por luta, você que está passando por provação, alegre a sua alma, alegre o seu coração. Talvez Deus está te dizendo assim para você que está pensando aí, sentadinho: a minha vida está tão difícil, pastor, a minha vida está tão difícil, eu acho que eu vou desistir. Deus me trouxe aqui para te dizer nesta noite: não desista não, meu filho, você está no caminho certo. Aleluia. Se você não estivesse agradando a Deus, você não ia estar sofrendo. Se você não estivesse agradando a Deus, você não ia estar passando por essa luta, você não ia estar passando por essa adversidade. Se você não estivesse dando fruto, você não ia ser apedrejado, mas você está dando fruto. E é por isso que o diabo está fazendo de tudo para ti, para colocar na tua cabeça para você largar a cruz. Mas não larga, não larga a cruz, não larga a cruz. Aleluia. Levante a sua mão para o céu. Deus está mostrando aqui ao meu coração que tem discípulo carregando a cruz, e a cruz está pesada. Mas hoje o Sirineu das nossas almas, o Espírito Santo, ele
cruzando a via dolorosa e está tomando você pela mão direita e te dizendo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E Ele está te ajudando a carregar a cruz. Aleluia, aleluia. Levante a mão, você que está cansado. Levante a mão, você que está se sentindo oprimido. Levante a sua mão e comece a glorificar a Deus. Não tenha medo de adorar a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, não temas. Comece a adorar a Deus, porque Deus pode te pegar hoje e te encher de alegria. Deus pode te revestir com o poder dEle. Deus pode te revestir com a unção dEle. Deus está me mostrando aqui que tem 3 pessoas que não estão aguentando mais. Estão vendo a cruz pesada, mas o sirineu das nossas almas, o Espírito Santo, Ele está aí, Ele está aí. Ele renova as tuas forças agora. Ele te renova de força agora. Ele te renova de poder agora. Eu não estou aqui com brincadeira. Eu estou aqui na unção e na direção do Espírito para te dizer: não é tempo de desistir. Levanta-te, come e bebe, porque grande é tua jornada. Levanta-te, come e bebe, levanta-te, crente. Não desiste, não desiste, não desiste. Receba revestimento, receba a unção de Deus na tua vida. Deus seja louvado. Eu vou dar 1 minuto para a igreja adorar a Deus. Adore. 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 Meu filho, se tiver um fundo musical, pode tocar. Aleluia. Adore, 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 adore. Adore, adore, adore. Adore, adore, adore. Talvez você é um pastor e esteja dizendo assim: eu pensei que minha vida ia melhorar, mas a cruz é tão pesada. Eu sou um pastor, eu pensei que a minha vida ia ficar melhor, mas a cruz é tão pesada. A cruz é tão pesada. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo está te ajudando, meu companheiro, a carregar esta cruz nesta noite. Não desista do ministério, não desista do rebanho. É tanta dor, é tanta decepção nessa jornada. É tanta dor, é tanta decepção nessa jornada. Eu quero dizer para você: Jesus passou por tudo isso, mas Ele não desistiu. Jesus passou por tudo isso, mas Ele não abriu mão. Sabe por que Ele não abriu mão? Porque Ele estava olhando além dos portais da eternidade. Ele não estava olhando placa denominacional. Ele estava olhando para você. Ele estava olhando para você. Ele estava olhando para essa igreja. Aleluia. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele podia desistir naquela hora. Ele podia dizer: já chega. Mas Ele não desistiu. Contudo, que seja feito a tua vontade e não a minha. Eu quero saber, cadê o primeiro corajoso nessa noite para dizer: Jesus, eu não vou desistir por tua causa. Porque se fosse por causa do pastor, eu já tinha desistido. Se fosse por causa do meu casamento, eu já tinha desistido. Se fosse por causa do meu marido, eu já tinha desistido. Se fosse por causa da minha mulher, eu já tinha desistido. Se fosse por causa de igreja, eu já tinha desistido. Se fosse por causa do vizinho, eu já tinha desistido. Mas eu não desisto, porque o Senhor não desistiu de mim. Eu não desisto, porque o Senhor não desistiu de mim. E o Senhor, por não ter desistido de mim, eu também não desistirei de ti. Aleluia. Há uma unção de Deus aqui. Há uma unção de renovo da parte de Deus aqui, descendo sobre a tua vida, descendo sobre o teu coração. Aleluia. Comece a receber, comece a sentir o revestimento de poder agora e não depois. A irmã está tocando no peito desse jovem aí e massageando. E Deus está dizendo assim para ti: viu, meu filho? Não desista. Não desista. Está difícil. Está insuportável. Mas o Senhor te renova nessa noite. Ora, candai-te, candarama.
Pastor Diego, você está falando línguas estranhas. Não estou nem aí, irmão. Aleluia, eu estou na unção do Espírito aqui nesta noite. Estou como profeta de Deus para falar ao teu coração. Não é tempo de desistir da cruz. Aleluia. Quando Jesus diz: Pai, é chegada a hora. Este era o momento em que os céus e o inferno aguardavam. Este era o momento em que os anjos e os demônios aguardavam. Este era o momento da igreja do Velho Testamento e do Novo Testamento aguardava. Este foi o momento em que a história se cruzou, e que os céus inteiros ficou em silêncio. Apocalipse capítulo 8. Aleluia. Jesus sabia que uma coroa de espinho cravaria na sua caixa craniana. Jesus sabia que as multidões dispersariam ao seu respeito. Jesus sabia que ele teria que carregar uma cruz em rumo à via dolorosa até o Monte Gólgota, que é Caveira, Monte Caveira, lá no Monte Calvário. Ele sabia. Pastor, por que Jesus Cristo foi crucificado? Em Deuteronômio capítulo de número 23, a cruz era o método mais cruento que existia. Foi adotado pelos romanos para punir os rebeldes, para punir os desertores, para punir os ladrões. Levavam uma semana para a igreja para um crucificado morrer. Existiam 4 tipos de cruzes. Existe a comista. Essa era uma cruz alta, muito alta, 7 metros de altura. Existia a descusata, que é conhecida como a cruz de Santo André. Era uma cruz em forma de X. Existia a cruz grega, que era uma cruz pequena em forma de adição, o mais. Existia a timissa, que essa foi a cruz que o nosso Senhor foi crucificado. Por quê, pastor? Porque o guarda conseguiu alcançá-lo com a lança. Quando o guarda estendeu a lança, alcançou a sua 4ª costela, próxima ao coração, e saiu água ao invés de sangue. E a Bíblia diz que naquele momento que o guarda foi cortar, foi quebrar as suas pernas, a Bíblia diz que houve terremoto. Para cumprir o Salmos capítulo de número 22, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Levante a sua mão para o céu nesta noite. Eu quero profetizar na sua vida. A cruz pode até ser dolorosa, mas Satanás não vai quebrar os teus ossos. Louvado seja Deus. Eu profetizo que na hora que o inimigo tentar se levantar contra ti, Deus está enviando terremoto nesta noite para destronar o inferno. Ai, cantai, te candaramassuri, candápia. Aleluia. Segura na mão do vizinho, se ele está entendendo, diga assim: Satanás não vai quebrar teu osso. Satanás não vai quebrar tuas pernas. Satanás não vai quebrar tuas pernas. Vai profetizando. Profetiza, 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 profetiza. Deus não vai permitir que você seja provado além do limite. Ele não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Olha o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Lá na cruz, ele dizia: tenho sede. E alguém lhe chega e lhe dá vinagre. Pastor, o que é isso?
para cá, para você entender o quanto Jesus foi humilhado. Essa esponja era para banheiro público. Ela servia para as pessoas que usavam esse banheiro público limpar suas partes íntimas depois que defecava e jogava na água. E deram isso para Jesus beber. Vinagre com a esponja. Tudo isso ele suportou, toda a humilhação. Enquanto os guardas batiam nele, a história conta que os guardas não aguentavam mais bater nele. Porque quando um bandido, quando um ladrão apanhava dos guardas, eram açoitados, eles xingavam. Mas Jesus, ele olhava com um olhar terno, ele olhava com um olhar cheio de amor, enquanto aqueles guardas batiam. E tinha guardas que diziam: eu não aguento mais bater neste homem porque ele não chora, eu não aguento mais bater neste homem porque ele não grita, eu não aguento mais bater neste homem porque ele não reage. Para se cumprir a profecia de Isaías, como ovelha muda, ele foi até o matadouro. É por isso que o profeta Isaías diz que certamente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando o diabo te disser: Jesus não te ama, Deus não te ama, diga: é mentira, Satanás, porque só um Deus cheio de amor foi capaz de morrer por mim naquela cruz. Deus seja louvado. Aleluia, Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus está falando aqui comigo: meu servo, prega, porque eu estou através de ti fazendo uma declaração de amor para a minha igreja. Aleluia. Eu estou fazendo uma declaração de amor para a minha noiva. Eu estou fazendo uma declaração de amor para a minha igreja. Aleluia. Sinta-se amado por Deus, porque este Deus, ele te ama tanto, que João capítulo 3 versículo 16, que é um dos versículos mais poéticos das escrituras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 versículo 8, que ele nos amou sendo nós ainda pecadores. A cruz era a principal ambição de Jesus. Aqui no capítulo 12 versículo 23, ele estava no ápice do seu ministério. Cuidado com o sucesso. O ministério vai estar próspero, mas não esqueça que a tua missão é a cruz. Deus não te chamou para ser bem sucedido nesse mundo. Deus te chamou para ter o nome escrito lá no livro da vida. É isso que é ser bem sucedido. É ter o teu nome escrito no livro da vida. Aí quando os discípulos chegaram e disseram: os gregos estão aí para te ver, Senhor. Era o momento do holofote, afinal os gregos estavam lá. Olha como eles estavam popular. Cuidado. Hoje em dia a igreja evangélica tem artistas que são até chamados na Globo. O mundo político está de olho na igreja. Há tanta gente querendo apertar a nossa mão, mas não éramos nós que éramos o povo retrógrado, quadrado.
Por quê? Porque a igreja de Deus está crescendo. Mas tomemos cuidado, meus irmãos, porque o nosso foco é a cruz. Aleluia. O nosso foco não é fama, o nosso foco não é o poder, o nosso foco não é a ascensão, o nosso foco é a cruz. Aleluia. Deus seja louvado. Deus não chamou esta igreja para ser entidade filantrópica, mas Deus chamou essa igreja para ser a raça eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido por Deus, para ser família. Deus chamou esta igreja como exército dele na terra. Você é um soldado de Cristo. Qual era a missão de Jesus? A cruz. A segunda missão de Jesus, eu serei breve. Aí a gente abre no capítulo de número 20 do Evangelho de João, que nos informa sobre, aliás, capítulo 19, que nos fala sobre a sua crucificação. Aí a palavra de Deus nos diz que naquele momento ele fita os olhos aos céus e diz: está consumado. O termo em grego é tetelestai, está feito, continua feito, está permanentemente feito. Naquele momento que ele morria, naquele momento que ele dizia: Pai, em tua mão entrego o meu espírito, ele estava fazendo a sua função de Cordeiro de Deus. Ele estava assumindo o nosso lugar. Ele estava nos substituindo. E Romanos capítulo 3, versículo 23: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Diga-se comigo: redenção. Redenção. Aleluia. Significa salvação. Aleluia. Agora eu quero lhe explicar por que Jesus morreu. Para poder te salvar, ele teria que morrer. Se Jesus morreu, segura no vizinho que está ao lado e diz assim: Jesus morreu para Deus poder nos perdoar. Se ele não morresse, Deus não nos perdoaria. Se eu falo com o pastor Raimundo diz: está perdoado, meu irmão. É Bíblia. É por isso que Jesus disse uma vez: o que é mais fácil, dizer a este paralítico: levanta-te e anda, ou perdoado estão os teus pecados? Para Deus é mais fácil criar o mundo. Para Deus é mais fácil criar o universo do que perdoar pecados. Pastor, não estou entendendo. Deus é santo, Deus é justo, Ele é amor, mas é justiça também. Se um juiz absolve um bandido que é réu primário ou réu confesso, todo mundo viu o que ele fez, a sociedade depois vai estar lá: esse juiz é corrupto. Se Deus perdoasse a todos nós sem a morte de Jesus Cristo, ele seria um Deus injusto. Então veja bem, todo pecado que foi cometido contra Deus, ele tinha que ser pago. Todo pecado que foi cometido contra Deus tinha que ser punido. É por isso que Colossenses capítulo 2, versículo de número 14: toda cédula que era contra nós, ele pegou e encravou na cruz a nossa dívida. Aleluia. É por isso que quando Jesus
Ele estava naquele madeiro, ele estava naquela cruz, ele estava punindo os meus e os teus pecados. Aleluia. E na hora que ele diz: Pai, Eloi, Eloi, lama sabachthani, é porque Deus Pai estava de costas. Se ele, naquele momento que ele estava de costas, se ele virasse e olhasse o seu filho crucificado, ele destruiria o mundo. Ele não podia poupar o seu próprio filho. É o que 2 Pedro capítulo 2:4 diz. Ele não poupou o seu próprio filho. Aleluia. Jesus Cristo, com uma mão, enquanto ele estava pendurado no madeiro, ele estava segurando a ira de Deus, mas com a outra mão ele está chamando ele está chamando você. Aleluia. Eu convido você para ficar de pé nesta noite. Segure na mão do vizinho.